Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 1 diz assim: Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: Julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo mesmo: Bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: Considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Amém. Neste texto bastante conhecido, que em algumas Bíblias está como a parábola do juiz iníquo, nós encontramos Jesus ensinando o homem, a humanidade, os discípulos, a vencer um dos seus mais terrível inimigo, o desânimo. Eu creio que todo mundo sabe um pouco do desânimo. O desânimo é um mal perigoso. Nesse texto, Jesus chama ele de o desmaio da alma. Esmorecer quer dizer desanimar. E desânimo, de acordo com a Bíblia, é desistir. É desistir de lutar, de conquistar. É desistir do conquistado. É abrir mão do que você já conquistou. É um atestado da fragilidade humana diante de qualquer situação. Eu creio que todo mundo já teve alguma ou muitas experiências com o desânimo. E Jesus, no final do seu ministério, sabendo que a igreja que ele estava fundando passaria por problemas, por lutas, por dificuldades, de todas as sortes, de todo tipo de mal, e não querendo ver os seus discípulos desanimando, porque Jesus enfrentava a situação do desânimo também no seu ministério, na sua carreira proposta, e ele propôs uma parábola, disse o versículo 1, para ensinar sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. O desânimo ele é tão perigoso porque ele dá origem a muitos caminhos piores do que ele. O desânimo leva à depressão, o desânimo leva à amargura, o desânimo leva à vingança, o desânimo leva ao ódio, o desânimo leva a muitos caminhos que são caminhos de morte. E ele começa lá atrás com o desânimo, quando a pessoa, na sua fraqueza, desiste da sua luta, da sua caminhada, enfim, da carreira que está proposta. E por esse texto nós entendemos que o desânimo, no ensinamento de Jesus, ele deve ser vencido, mas ele jamais pode ser erradicado. Jesus está falando do dever de vencer o desânimo. Mas nós nunca vamos conseguir eliminá-lo definitivamente, porque o desânimo é humano. Máquinas não desanimam. Motores, peças. E o desânimo, ele existe para o ser humano, assim como a praga está para a planta, a poluição para o ar, a doença para o corpo, a ferrugem para o ferro. Assim como está o cupim para a madeira, ou a traça para o tecido. Enquanto existir uma coisa, existirá outra. Enquanto nós estivermos vivendo na nossa humanidade, nós poderemos nos encontrar ou podemos ser acometidos do desânimo em determinada situação. Como eu já disse, o desânimo é a autenticidade, é o carimbo de autenticação, é a autenticidade da fragilidade humana. É quando alguém encontra com a sua fraqueza, com a sua limitação, com a sua fragilidade diante de uma situação, e aí ele desaba, sua alma desmaia. É o aborto dos sonhos.
é a falência de todo pensamento positivo, de toda vontade de vencer. É quando alguém olha para a sua caminhada e fala, não consigo mais, eu paro por aqui. E Jesus ensina neste texto que nós devemos estar preparados na nossa humanidade para a nossa fragilidade. Salmo 103,14, por favor, não leia agora para você não se distrair. Diz que o Senhor conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Deus sabe que eu sou humano e por ser humano Ele sabe que eu posso desanimar, Ele sabe que eu posso entrar por este caminho, mas muitas vezes eu que sou humano não sei. Muitos humanos não sabem lidar com o desânimo. Vão de vitória em vitória, de luta em luta, de caminho em caminho, até encontrar com a sua fragilidade. E quando encontram, acabam encontrando uma única vez, para nunca mais ter uma outra experiência ali, eles desistem de tudo. E Jesus, no final do seu ministério, sabendo que a igreja que estava nascendo, depois da sua partida, mesmo com a unção do Espírito, com a graça do Espírito, eles teriam muitas lutas, e nas lutas eles teriam a parte de Deus, mas eles estariam lutando com a sua vida humana. E a vida humana é frágil. Jesus falou que o Espírito está pronto, mas a carne, ela é muito limitada, ela é muito fraca. E na nossa humanidade, nós muitas vezes desanimamos. Versículo 1 do capítulo 18 diz: Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar, nunca esmorecer. Concluindo o versículo 1, nós entendemos que desanimar é um direito. Se você se encontra desanimado, já desanimou, ou de repente está dentro de uma crise de desânimo, e pensando 1000 besteiras a seu respeito, a Bíblia diz que o Senhor conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Deus não se decepciona com ninguém quando ele está desanimado. Mas o ser humano, ele acaba se decepcionando com ele mesmo. Ele se autodecepciona porque ele nunca se preparou para conviver com a sua fragilidade. E neste ensinamento de Jesus nós aprendemos que desanimar é um direito. Agora, vencer o desânimo é um dever. Tu tens todo o direito de repente, numa determinada situação, na sua fragilidade, se encontrar desanimado. Mas permanecer aí nesse estado é ser vencido por falta de fé. Veja que no final da parábola ele fala que nós não devemos desanimar jamais. Mas porventura, quando o Filho do Homem vier, será que ele ainda vai encontrar fé? Ou seja, na caminhada, quando você tem a ação, e contra a sua ação para roubar a sua fé, vem uma luta mais forte, vem uma adversidade mais complicada. E isso te desanima. Deus, disse Jesus, ele virá em teu socorro. Mas será que quando ele vier, ele ainda vai te encontrar com fé ou você já desanimou? Ou você não estará mais no seu lugar, ou você não estará mais no seu caminho? Será que quando Deus vier na sua vida, na sua situação, na sua guerra, na sua batalha, será que ele ainda vai te encontrar crendo que ele pode, como nós acabamos de cantar, um milagre vai acontecer na minha vida? Não falou quando. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser algum dia. Assim, queridos, desanimar é um direito, vencer o desânimo é um dever, e no versículo 8 do texto, ser vencido por ele é pecado, é uma falta de fé, é uma incredulidade. É um problema nosso. Às vezes você vence ele na segunda e na quarta ele aparece de novo. Às vezes você vence ele num dia e na semana seguinte lá está ele violento, forte, querendo liquidar com todos os seus sonhos, abortar todos os seus planos, liquidar com a sua vida e dizendo para você, você é fraco, você não vai conseguir. Olha eu aqui de novo. Eu disse que esse mal não pode ser erradicado, ele existirá enquanto nós estivermos vivendo na nossa humanidade. É um problema humano. O seu principal ventre, nós sabemos que todos os males, eles podem chegar na nossa vida por muitos caminhos, mas geralmente tem um ventre, uma fonte, que é por onde ele mais nasce. Mais ou menos assim para você entender. Os problemas respiratórios aparecem no inverno. As queimadas aparecem na seca.
as doenças contagiosas pós-enchente, e assim vai. E o ventre que mais gera o desânimo, que mais liquida as pessoas, é o ventre que nós chamamos de incompreensão. É quando você não é compreendido. Quando você, na sua ação, agindo, seja lá por qualquer que seja a motivação, e alguém não entendendo a motivação da sua ação, ele incompreende, e na sua incompreensão, às vezes ele fala, ele julga, ele decide, ele pondera, ele pesa, ele sentencia os seus atos. E se você tinha uma boa motivação e alguém não entendeu a sua ação e te julga, na incompreensão, poucas pessoas sobrevivem a ela e continuam animadas no dia seguinte. Veja que a incompreensão, ela gera um vírus espontâneo, porém fatal, devastador. Por que espontâneo? Porque muitas vezes as pessoas que incompreendem, elas não têm conhecimento da sua ação. Você está fazendo uma coisa com uma boa atitude mental, com uma boa motivação, mas a pessoa que vê você fazendo aquilo não tem conhecimento das suas motivações, ela olha somente as suas ações e julga ela de acordo com o seu ponto de vista. E às vezes sem dolo, às vezes sem maldade, espontaneamente, ela incompreende. E poucas pessoas sobrevivem em incompreensão. Nós podemos ver isso na vida de Jesus. Porque Jesus fez muita coisa boa, mas as pessoas olhavam para ele e chamavam ele de endemoniado. Aliviando uma vida do poder do demônio, expulsando o demônio, alguém olhou para ele e falou: ele faz isso pelo poder de Beelzebu, príncipe dos demônios. Olha o que Jesus estava fazendo e olha o que as pessoas estavam entendendo. Jesus comia com pecadores porque entendia que os pecadores já são rejeitados no mundo, precisam de um Salvador. E alguém olhava para ele e falava: é um glutão. Jesus ensinava as verdades de Deus, verdades profundas do coração de Deus, e alguém olhava para ele e falava: engana o povo. Jesus nunca dirigiu uma palavra contra o Império Romano, alguém olhava para ele e falava: ele é contra César. Quando alguém perguntou para ele: de onde você é? Ele falou: eu sou de Deus. Ele só revelou a sua perfeita e pura identidade dizendo: eu sou. E alguém olhou e falou: ele é contra Deus. E para você não pensar que isso acontece só com Jesus, em Hebreus 12:11 diz: portanto nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, nós devemos, pelo amor à carreira que nos está proposta, deixar todo o embaraço e todo o peso do pecado que nos assedia, para não, lá diz, considerando Jesus, olhando para Jesus e considerando Ele como o autor e consumador da nossa fé, para que a vossa alma não desmaie. Para que a sua alma não desfaleça, para que ela não desista de tudo e você abre mão então para um caminho de muitas vezes de morte. Um caminho que começa com um simples desânimo. Se ele não for vencido, como eu disse, é um direito desanimar, porque não somos máquinas, mas é um dever do cristão vencer, porque se você não vencer, ele vai te vencer. Se você não matar a praga da planta matará a planta. Se nós não matarmos a traça do tecido, a traça destrói o tecido. E se nós não matarmos este mal que consome tanta gente nos dias de hoje, chamado desânimo, porque nós estamos preparados para o sucesso. Nenhuma escola da vida prepara alguém para lidar com as suas fragilidades. Todo mundo prepara as pessoas para lidar com o seu ponto forte, com o seu lado bom, com o seu lado bonito, com o seu lado viril. Só Deus, conhecendo a estrutura do homem, sabendo que ele é pó e temendo que ele pode fracassar e desabar e morrer aí, o prepara numa área dizendo: olha, você é pó, eu conheço a tua estrutura, você é frágil. Não pense de você mais do que você é. Não faça projetos mirabolantes como se você fosse um Deus. E Deus nos leva, através da palavra como um todo, e especificamente neste texto, Jesus montou uma parábola aqui exclusiva para falar do dever de vencer o desânimo, para ele não vencer você. E nesta parábola, Jesus
deixa claro que a incompreensão é o principal ventre que gera o desânimo. Quando alguém olha para suas ações e reprova, poucas pessoas conseguem ânimo no momento seguinte. Quando alguém olha para os seus atos, para os seus sonhos, zomba dele, ri dele. Quando alguém olhou para Jesus e falou, tu és o Cristo que havia de vir? Pilatos olha para Jesus e fala, olha, está aqui o rei dos judeus, olha que espetáculo. Coroa de espinhos, sangrando, feio, horrível. É o rei dos judeus? Tu és o rei dos judeus? Nós que conhecemos a biografia, a vida de Jesus, nós conhecemos seus atos, sua pureza, sua santidade, suas intenções, suas motivações. Mas o povo cego e alheio a tudo isso, julgava e sentenciava Jesus, incompreendendo tudo que ele falava e fazia, e isso trazia sobre a vida dele um peso muito grande, levando muitas vezes como humano a desistir de ministrar. Ministrar para as pessoas que incompreendiam. Assim, nós podemos, como Jesus, enfrentar. Aqui diz, assim como ele, nós que temos também o mesmo peso, nos assediando, nos rodeando, temos que olhar para ele porque ele é o autor da fé. O objetivo do desânimo é roubar a fé, porque roubando a fé, ele rouba as bênçãos. E sem Deus nós não temos vida. No final da palavra, Jesus diz, quando Deus chegar na sua vida, ele precisa ainda encontrar fé. Se ele não encontrar outra coisa, se o inimigo já roubou tudo, ele não pode roubar a sua fé, porque a fé traz tudo de volta. Mas se chegar a hora de Deus agir, do milagre acontecer, e Deus não encontrar mais fé, sem fé Deus não faz nada na vida de ninguém. Tudo que de Deus nós podemos receber, nós recebemos baseado na sua graça e por meio da fé. Não é por mérito, é baseado na graça. O homem entra com a fé, porque fé todos podem ter, fortes e fracos. Qualquer pessoa pode crer. E Jesus deixa claro que a nossa fé precisa ser mantida. E ele foi incompreendido por tudo e por todos, pelas autoridades, pelo governo, pelos amigos, pelos discípulos, pela família, pelos irmãos. Ser incompreendido pelo inimigo é uma coisa previsível, mas muitas vezes ser incompreendido pelos de perto, pelos do coração, pelos de dentro, não é tão fácil sobreviver a isso. Os próprios irmãos olharam para Jesus e incompreenderam. E às vezes reprovavam os seus feitos. Seus próprios discípulos, os amigos, as pessoas amadas. E o texto de Hebreus diz que nós estamos na mesma caminhada. É um texto que deve ser estudado 12, 1, 2 e 3, juntamente com a parábola do juiz iníquo, porque Jesus está montando a parábola. Parábola é uma comparação, baseando num fato conhecido, para revelar algo desconhecido. Partindo daquilo que o homem tem conhecimento na sua vida humana, para revelar algo que ele desconhece por completo, algo que está no coração de Deus. E para fazer isso, Jesus diz no versículo 2, havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus nem respeitava homem algum. Todo mundo sabia o que ele estava dizendo. Eu já disse que parábola é partir de algo que o homem sabe, para revelar o que ele não sabe. Olha, uma certa cidade qualquer tinha um homem, um juiz, e ele não temia a Deus, não estava nem aí com Deus e não estava nem aí com ninguém. Ele era autoridade. E na sua autoridade, ele não respeitava ninguém. E o versículo 3 diz, havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo, julga a minha causa contra o meu adversário. Jesus está dizendo que existia na parábola um juiz que é tudo que Deus não é. Mas existia naquela mesma cidade uma viúva que é tudo que Deus quer. O juiz, ele é símbolo da autoridade, símbolo da força. Veja que é um juiz que ele usava o poder, a irreverência, a injustiça em benefício próprio, sem misericórdia para com o seu próximo. Ele cuidava dele mesmo e não queria saber de mais ninguém. Sabemos que pela sua função, ele deveria cuidar da justiça, ele é juiz.
Mas ele estava preocupado com a vida dele, porque ele era forte no seu cargo, no seu poder, na sua autoridade. É símbolo do poder, da irreverência, da justiça em benefício próprio, num mundo que muitas vezes não tem como questionar. E Jesus disse, naquela mesma cidade existia uma viúva, que é símbolo da fragilidade. Jesus compara a prepotência humana e a fragilidade humana. E dizendo que essas duas coisas coabitam. Muitas vezes nós perguntamos, Senhor, por que do mundo, do crime, da violência, do roubo, da injustiça? Quando eu fui ferido, quando eu fui roubado, quando eu fui traído, quando eu fui injustiçado, cadê o Senhor? E Deus diz, essas coisas, elas existem juntas. Na mesma cidade que havia uma, havia a outra. É uma parábola de contraste, um juiz que é tudo que Deus não é e uma viúva que é tudo que Deus quer. É Deus mostrando o mundo que o cristão vai viver. É um mundo que vai tentar roubar a sua fé de uma forma que ele não vai perceber. É um mundo muito violento. É um inimigo muito forte. É um mundo muito arbitrário. E nessa cidade onde vivia o juiz, também vivia a viúva. E olha, não pense na viúva daquela época como a viúva de hoje, tá? A viúva de hoje, ela tem muito mais recursos do que a viúva da época. Aliás, a viúva de hoje é um estado, às vezes, até desejado. Sem querer brincar com as pessoas que perderam seus entes queridos, mas eu assisti 2 reportagens essa semana de mulheres que pagaram um bom dinheiro para matar o marido. Eu não estou criando essa história, eu assisti, é caso verdade. A viúva da época, eles estavam entendendo o que eu estava dizendo. Era símbolo da fragilidade, sem marido, sem filho, sem auxílio, sem justiça, sem previdência e sem misericórdia do juiz ainda. Jesus estava querendo colocar o cristão, o ouvinte, naquela posição que você se vê completamente impotente. Queridos, a fragilidade mostrada aqui na vida da viúva da época é Jesus tentando reproduzir no coração humano aquela situação que de repente, sem você procurar, vivendo a sua vida normal, havia numa cidade. E aconteceu. De repente você perdeu, de repente alguém te tirou, de repente aconteceu. Você nunca esperou, e de repente você se vê completamente impotente diante de uma situação e não vê socorro da parte dos homens, em nenhuma direção. Você não vê como reparar a situação, você não vê como reconduzir a situação. Veja que a mulher tinha uma causa, na sua causa ela se achava injustiçada, mas ela era uma viúva, ela não tinha um advogado, ela não tinha amigos para fazer ali uma apresentação dizendo, por favor, atenda ela. Ela era sozinha. E por ser sozinha, ela se encontrava num lugar onde o juiz falava assim, olha, não tenho peso de consciência, não tenho crise de consciência, não temo a Deus, não temo ninguém, não vou atender e acabou. Problema seu. Você nunca se viu numa situação dessa? Quando de repente você se vê diante de um mal, seja ele físico, espiritual, emocional, financeiro, que você olha e fala, Deus, cadê o socorro? Deus, cadê o caminho? Por onde fugir? Cadê o livramento? E Jesus estava reproduzindo no coração deles uma situação dessa, que alguém vai olhar e falar, neste caso, não tem jeito. A única saída é desanimar, é abrir mão da vida. Dizer, a injustiça prevaleceu e aqui termino os meus sonhos. O mundo é do mundo e quem não compete com o mundo nas regras do mundo não sobreviverá no mundo. Aqui termina todo o projeto humano diante da fragilidade humana. Mas Jesus disse que por algum tempo, veja bem, por algum tempo aquele homem disse não. Não adiantava apelar para a consciência, não adiantava chorar, não adiantava criar uma cena de misericórdia. Ele era insensível, ele era iníquo.
Ele vivia para ele, usava o poder para ele, usava os benefícios da lei da época para ele, pensava nele e queria saber dele. E o próximo, cuide-se. E Jesus disse que por algum tempo, versículo 4, aí por algum tempo não quis atender. Mas depois ele disse consigo mesmo, bem que eu não temo a Deus, nem respeito homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a causa, para não suceder que por fim venha molestar-me. Então disse o Senhor, considerai no que diz este juiz iníquo. O clamor da mulher não tocava o homem através da sua consciência. Veja que clamar é reivindicar em voz alta. E reclamar é protestar, é exigir. E a mulher não reclamava, ela não tinha autoridade para brigar com o juiz. Se ela tivesse que brigar com o juiz, a viúva não era páreo para lutar com o juiz. Olha a força da viúva e a força do juiz. Mas ao mesmo tempo que a mulher não era páreo para medir força com o juiz não era páreo para a viúva quando o assunto era clamar a Deus. Um homem nessa circunstância, símbolo da força, jamais se curva diante de Deus. Ele confia no seu próprio poder, na sua própria autoridade, nos seus próprios recursos. E a mulher, símbolo da fragilidade, não tendo a quem recorrer, ela continuava clamando. E Jesus falando do dever de orar, de clamar a Deus. Falou, ainda que ele não tenha atendido a mulher, por causa da sua consciência, ou por amor à justiça ou à causa dela, mas pensando nele mesmo, ele acabou atendendo ela, porque ela não desistiu do único recurso que lhe sobrava, clamar. Se alguém não tiver força para fazer uma outra coisa, ele ainda pode clamar, ainda, que em silêncio. Porque contra o clamor não há lei, contra o clamor não há barreiras. Ninguém pode impedir o clamor de uma alma, o clamor de uma vida, em benefício de uma causa própria ou de uma situação. Contra o clamor não há barreiras, contra o clamor não há lei. E Jesus, quando completou a parábola, falou, agora considerai isso. Se ela tivesse que reclamar, se ela tivesse que prevalecer, nós encontramos aqui a fraqueza vencendo a força. E esse ensino, ele é bíblico. Paulo falou, quando eu estou forte, eu sou fraco, e quando eu estou fraco, eu sou forte. Por que ele dizia isso? Como é que alguém pode, na força, se encontrar com a fraqueza, e na fraqueza se encontrar com a força? Ele estava dizendo, quando eu sou forte, eu confio na minha força. Agora, na minha fraqueza, eu acabo encontrando a minha força em Deus, porque na minha fragilidade, só me resta clamar, orar, confiar, esperar. E aqui a fragilidade, a fraqueza vence a força. Jesus diz, considerai, julgue a situação. Ele está falando, considerar quer dizer, examine demoradamente, considere essa situação. Olha que situação que a mulher se encontrava para gerar o desânimo dentro dela. Ela tinha dois caminhos agora. Ou ela persevera e não deixa o desânimo vencer e destruir, eliminar a vida dela e dizer, aqui termina a minha vida. Ou então ela seria eliminada pelo desânimo. Só tinha dois caminhos. Ela escolheu continuar clamando. E diz a Bíblia que o juiz, por algum tempo, não quis atender. Mas passando o tempo, ele resolveu atendê-la. Agora no versículo 7, Jesus diz, considerai isto. Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e de noite, embora pareça demorado em socorrê-los? A parábola estava bem compreendida na mente dos seus ouvintes. Ele falou, Deus não é esse juiz iníquo, Deus não trabalha em causa própria. Nós conhecemos o depoimento de Deus, os feitos de Deus, a ação de Deus, a motivação de Deus. Deus se interessa pelo homem, Deus trabalha pelo homem. Quando o homem já desistiu de Deus, Deus não desiste dele. Deus é tudo que esse juiz não era. Mas tem uma coisa que Deus não pode impedir. Às vezes, quando Ele vem socorrer alguém, quando chega o tempo dele na vida de alguém, essa pessoa já desanimou, ela já desistiu de Deus. Tiago 1,17 diz, toda boa dádiva vem do alto, descendo do Pai das luzes. Descendo quer dizer, ela está em movimento, deslocando, mas muitas vezes a bênção chega no lugar que você a reivindicou com fé, e quando ela chega naquele lugar, você já mudou de posição, já mudou de opinião, já mudou de caminho, já mudou de destino, já mudou de Deus.
Tarde demais. Daniel fez um clamor com fé a Deus. Ele queria respostas de Deus para a vida. E 21 dias depois, quando o anjo chegou, aconteceu um imprevisto na caminhada. Demônios se colocaram contra o anjo mensageiro e a resposta não vinha. E com isso o anjo atrasou e chegou 21 dias depois. E quando o anjo chegou, disse Daniel, no dia em que você orou, eu desci para te trazer a resposta. Mas o príncipe da Pérsia se colocou entre mim e ti, ou seja, o demônio da Pérsia se colocou entre eu e você, eu não pude passar. Mas quando o anjo chegou 21 dias depois, Daniel estava no mesmo lugar, aguardando a resposta. Ele não desanimou. Eu reconheço, nós temos que reconhecer que muitas coisas que nós não recebemos de Deus, elas foram concedidas. Nosso pedido foi deferido. Mas quando ele chegou, não encontrou ninguém no destinatário. Nós já não estávamos mais lá. Nós já resolvemos do nosso jeito. Eu pedi, o Senhor não fez, então eu fiz. Falei para ele mostrar, ele não mostrou, então eu escolhi. Eu falei para ele que eu queria ouvir, ele não falou, então eu mesmo falei no lugar dele. E eu creio que o anjo acaba voltando com aquilo que nos pertencia. É uma palavra de Jesus. Porventura, quando Deus vier, ainda que ele pareça demorado. Se o juiz atendeu aquela mulher, vocês estão entendendo? Sim, nós estamos entendendo. Se ele atendeu, ainda que ele seja iníquo, ele atendeu por causa da perseverança, ele falou, transfere isso agora para o seu relacionamento com Deus. Deus não é o juiz, e você nem sempre é tão frágil assim como a viúva, mas você pode se encontrar num determinado na vida assim. No seu pior momento, na sua fraqueza, na sua fragilidade, no seu momento em que você olha para todos os lugares e não vê possibilidade de vitória. Jesus disse que mesmo nesta hora os seus filhos, se ele não puder fazer outra coisa, clamar ele pode, tanto de dia como de noite. Ou de dia ou de noite, ou de dia e de noite. Ninguém, não existe cadeia, não existe barreira, não existe problema que impeça uma pessoa de clamar a Deus. Nós podemos ser impedidos de muitas coisas, mas nada pode nos impedir de clamar a Deus, porque isso você pode fazer até em pensamento. Em qualquer lugar, de dia e de noite. E Jesus está dizendo, se você fizer isso, pode ser que por um momento pareça aos teus olhos que Deus está demorando. Assim como aquela mulher clamava e falava, esse homem não me faz justiça. Mas diz que o juiz por um tempo não fez. E diz que Deus por um tempo agiu, embora pareça demorado em defendê-los. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, é preciso que quando o Filho do Homem vier, ele encontre fé na terra. Então o juiz por algum tempo não quis, parecia que demorava. E Deus por um tempo não fez. Mas chegou o tempo de Deus na vida da pessoa e